Conversations that connect technology, people and innovation. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, sou Head de Enterprise Platform na MT Consult e hoje temos a honra de receber Sérgio Hiraz, um verdadeiro construtor de times, plataformas e produtos digitais. Com mais de 15 anos de experiência em tecnologia, Sérgio ocupou cargos de liderança em empresas como a Minuto Seguro, Autopass, Itaú, Unibanco e hoje atua como CPO e CTO na Michael, o primeiro consórcio 100% digital no Brasil. Ele é conhecido pelo perfil mão na massa, com forte atuação em definição da estratégia, tecnologia, experiência do cliente e construção de equipes de alta performance. E uma curiosidade, hein? Serginho aqui é apaixonado por beisebol, softball, praticou na adolescência e hoje revive a paixão com a filha. Acompanha a filha no softball. É um vínculo de gerações aí que une a disciplina, foco e o esporte como um todo. Serginho, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui, Diego. Obrigado aí a NT Talks aqui por esse bate-papo, né? Oportunidade de trocar experiências aqui e contar um pouquinho da minha história aqui, da trajetória profissional também aqui com vocês. Sérgio, conta pra gente, cara, como você começou na sua jornada de tecnologia e se em algum momento teve alguma pessoa, alguma coisa que te marcou, né, e que fez com que você iniciasse na carreira de tecnologia. Nossa, essa pergunta é muito legal aqui porque a gente começa a processar e fazer uma busca no cérebro ali até chegar em 96, né, no ano de 1996 ali, que foi o ano que eu iniciei na faculdade, né, que eu fiz a FATEC. E realmente aqui, né, assim, com essa pergunta aqui, eu tô lembrando aqui de uma pessoa que realmente foi minha inspiração e até hoje ele é meu amigo, né? Sempre um amigo parceiro, que é o Flávio, né? O Flávio Nakamura. Ele era tipo aquele cara que tava na faculdade que você falava, poxa, o que o cara tá fazendo aqui, né? O cara já sabe tudo. Então, assim, desde o primeiro ano de faculdade eu ficava impressionado ali com o nível de conhecimento que ele tinha a respeito de vários assuntos e a partir dali, né, assim, muito próximo dele, eu percebi, né, que um caminho para o aprendizado aqui, né, para início da minha carreira era poder ajudar as pessoas. Poderia dizer que eu comecei minha carreira em tecnologia dando aula particular para as pessoas que tinham interesse naquela época, né, do pacote Office, recém-lançado em 96 lá, ou aula de Windows também, né? Então, naquele momento era pouca gente que tinha, mas tinha gente bastante interessada que queria aprender. E ali eu comecei minha jornada dentro da área de tecnologia como instrutor particular. Depois eu passei por várias escolas de informáticas mais tradicionais naquela época, né? Sempre busquei os estágios logo na sequência ali, focado na área de tecnologia, onde eu já coloquei o pé no mundo de internet, lá no ano, né, de 96 para até 98. E dali, logo depois dos estágios, já pulei para a vida empreendedora ali, já abri minha primeira empresa de internet na cidade de Ourinhos, na cidade que eu fiz a faculdade lá, tá? Então foi muito bacana esse período ali, a hora que a internet estava chegando ainda nas cidades, né? Isso é muito interessante. Que legal, cara, que legal. Você tem de fato aí um perfil bem builder, né? Tirando essas ideias do papel, estruturando time, e tem essa prática, né? De tirar a ideia do papel, aplicar e construir time do zero. E de onde veio essa habilidade sua aí de empreendedorismo, principalmente? Bom, eu atribuo, né, essa característica, né, de empreendedorismo ou builder, né, ou de engenharia, mindset de engenheiro de construção, devido à escassez, tá? Eu acho que tudo na vida, né, que onde você tem a escassez, você tem a necessidade, né, você é obrigado a correr atrás, a se virar. Então, buscar alternativas, engenhar, né, soluções, caminhos para você resolver o problema, né? Então, por exemplo, na minha infância, tive minha infância morando no sítio com as condições mais precárias, eu tinha que criar minha forma, né, de criar meus brinquedos, né, de criar as ações, as atividades que eu precisava fazer, porque estava claro ali para mim que as questões econômicas, familiares não iriam proporcionar esse tipo de brindes, presentes aqui, né, que eu poderia ter. Então, assim, eu sempre corri muito atrás. No caso, por exemplo, lá na época, né, quando a gente olha para trás, pensando nessa sua pergunta aqui, quando eu montei a minha primeira empresa, lá na década de assim, 96, entre 96 e 2000, ainda era o método tradicional de entregar currículo, certo? Assim, para você conseguir um estágio, você imprimia um envelope e ia batendo porta em porta nas empresas ali para fazer a tentativa, né? Muitas vezes seu currículo nem passava da portaria naturalmente, né? Então, e ali eu
diante do meu último estágio que eu estava tendo ali, né, no provedor internet, o primeiro provedor de internet da cidade, eu falei, poxa, né, olha só uma oportunidade de um mercado novo, está crescendo, eu vou apostar nisso, né, assim, eu vou criar uma empresa de construção de sites. E ali eu criei a empresa de construção de sites, junto com outros colegas, colaboradores, inclusive com o Flávio, né, que eu comentei no início do bate-papo aqui, para trazer, né, esse conceito de digitalização naquela época, né? Nesse período no ano 2000, e é muito engraçado quando a gente olha para trás, né? Como eu vendia site batendo de porta em porta nas lojas com um folder impresso, né? Então é muito uma nostalgia muito gostosa aqui de reviver, de relembrar. E para isso eu sabia eu tinha certeza que para dar certo eu precisava de pessoas boas, né? Então, juntar pessoas boas para montar a empresa, qualificada ali, que tem o mesmo propósito, que tem a mesma visão e essa pegada de fazer acontecer é que realmente faz dar certo, assim. E sem falar na questão sempre do pensamento positivo. Eu gosto muito da linha do positivismo. Cara, tudo dá para fazer, é uma questão de você realmente abraçar e mergulhar e dedicar, tá? Então, realmente tem que ter esse perfil, assim, de buscar e de correr atrás e não ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Esperando que tudo vá se resolver, né? E você ficar parado ali. Então, assim, ou você tá lá na arquibancada assistindo o jogo ou você faz parte do jogo, certo? Então, a escolha sempre que eu fiz foi fazer parte do jogo e não ficar sentado na arquibancada olhando o que estava acontecendo, certo? Então, acho que esse é um ponto importante aqui, que, relembrando aqui nessa sua pergunta, me trouxe sempre pelo mundo do empreendedorismo, seja ela para tentar fazer um negócio próprio, ou seja ela como colaborador, funcionário de uma empresa, né? A ponto sempre de como você precisa exercitar a atitude, né? Acho que a atitude, poderia dizer para você que é a parte mais importante desse processo, né? Não adianta só ter ideias se você não tem de fato atitude para fazer acontecer, né? Então tem que sair do lugar, tem que movimentar, né? Sérgio, trazendo um pouco agora para experiências um pouco mais recentes, a sua passagem pela Minuto Seguro também foi emblemática. O que foi mais desafiador para você naquela ocasião, né, na construção de uma equipe do zero, e o que você trouxe e levou contigo aí como aprendizado? Joia, maravilha. Quando você fala recente, né, assim, não seria tão recente assim, né, vamos falar em 2011, mas só que naquela ocasião ainda o mercado de startup não era tão aquecido, né, como ela é hoje, ou como foi nos últimos anos. Tá? Então, assim, o primeiro grande desafio que eu tive ali na construção do time foi realmente achar as pessoas que topassem o desafio, porque ainda, né, a cultura, né, das pessoas ainda é muito enraizada naquela questão de ter um trabalho seguro, né, seletista, tudo mais. E aí, quando você vinha com uma ideia de startup que você está saindo do zero, né, assim, muita gente fica muito insegura. Então, assim, foi um desafio grande encontrar as pessoas certas, pessoas com apetite de realmente transformar, né, o mercado, de realmente fazer esse aporte, esse investimento de carreira também, né? Porque uma startup ela é muito incerta, né? E eu encontrei, depois de muita luta ali, muitas rodadas, né? De entrevistas, bate-papos, consegui achar uma turma muito, muito boa que realmente conseguiu entrar no barco aqui junto comigo, né? E aí começou, né, outros desafios depois, logo na sequência, naturalmente ali, para fazer, né, uma entrega de valor rápida, né, como toda startup precisava, naquele período ainda os conceitos de startups eram muito recentes. Acho que o segundo desafio grande ali foi pensar em estruturar topologias de time. Eu acho que esse conceito de team topologies, né, assim, ela é mais recente, acho que foi publicado um livro em 2019, né, lá em 2011 eu já estava tendo essa dor de cabeça ali, né, esse desafio de como montar times habilitadores, né, enablers versus times de linha de frente ou times de back-office para conseguir gerar escala na produção, tá? Então também foi bastante desafiador fazer essa organização, sair do modelo tradicional que todo mundo estava acostumado a trabalhar no modelo de fábrica, assim, sabe? E aí também falando propriamente da tecnologia, né? Uma aposta que nós fizemos naquela época ainda não tinha nuvem consolidada e também outras tecnologias ali, por exemplo, como o Node.js, né? Várias outras tecnologias que foram surgindo e eu apostei ali em nuvem, apostei em Node.js ali de fato e microserviços para conseguir entregar essa experiência para o cliente, tá? Então também foi uma aposta aqui, né? E um desafio grande porque ninguém conhecia essas tecnologias naquela época, tá? Então se hoje a gente já tem uma dificuldade, né, de preencher essas lacunas, dado a capacidade cognitiva dos nossos engenheiros, imagina lá atrás, né? Então realmente era uma realidade muito diferente, né? Mas deu tudo certo aqui para a gente evoluir. E sem falar, assim, sem sombra de dúvida ali, eu acho que ter muita ousadia e muita atitude, porque
é muito fácil, né, os times se perderem, né, discutindo o sexo dos anjos e as coisas não acontecem, você vai perdendo semanas ali em termos desde o princípio de definição de arquitetura, né, de você trabalhar esse mindset de arquitetura por eventos, né, e como você escala isso, né, então às vezes muita gente tem muita dificuldade, né, de tirar isso da frente e acelerar, né, então discute-se muito, entrega pouco, né, e ali eu tinha uma missão muito clara, né, de entregar muito, assim, né, sabe, entregar muito rápido, né. Esses são os principais desafios ali. Serginho, e sobre. Você comentou aí a questão do time, né? A ausência de conhecimentos técnicos, né? De uma linguagem específica. Qual foi a estratégia que você utilizou para identificar esses talentos, né? De uma tecnologia recente e como você moldou essa cultura dentro da Minuto para trazer o sucesso que foi? Esse padrão de tecnologia, né? Onde é baseado muito no modelo não compilado, vamos falar assim, né? Mais interpretado, que é o mundo dos scripts, certo? Então, assim, eu me baseei muito. Quem tinha já um melhor desempenho, um melhor direcionamento com JavaScript, que hoje é a linguagem, até hoje, né? A gente não vai viver sem ela, né? Bastante utilizado. Que a gente precisava evoluir e também acho que um ponto muito importante é controlar a ansiedade, assim, o que eu quero dizer com isso? É importante você pensar em dar espaço, como você dá espaço para você capacitar o time, tá? Não é fácil, cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente, então eu tinha que pensar em como, né, a capacidade de absorver novos conhecimentos e colocando os desafios a cada sprint, né? Então você organizando, né, no modelo ágil, naquela ocasião a gente estava trabalhando com Scrum, né, com sprints quinzenais. Como é que a gente ia encaixando aqui os desafios técnicos, né, de aprendizado e os testes que a gente precisava entregar em produção também, tá? Então é um equilíbrio. Eu acho que o segredo é controlar bem a expectativa do time, de todo mundo que está ao redor, o cliente que está esperando, né, as áreas de negócio, para a gente garantir uma entrega de qualidade ali, né, um MVP mais de qualidade ali, sem comprometer a operação, né? Muito bom, cara, legal. E falando de MVP, você liderou aí um MVP que na época, o famoso QR Code ali, né, no transporte público de São Paulo. Como foi equilibrar essa inovação com a escala que uma operação tão crítica quanto foi essa? Nossa, esse desafio ele foi muito interessante porque no mundo de transporte público, né, para você viabilizar essa integração, ele é um mundo à parte, assim, né, é muito diferente de tecnologias digitais online, ele tem muita tecnologia offline embarcada, né, através dos seus hardwares, e ali, acho que o desafio mesmo para valer foi a gente conseguir, de fato, né, alinhar essas expectativas gerais ali do lado governamental, do lado das operadoras, junto com o próprio time interno. Por quê? O desafio era gigante, assim, quando a gente fala de infraestrutura. Pensa só, um dia chuvoso, todo mundo concentrado na estação de trem, um dia chuvoso. O que acontece com seu sinal de celular, né? É a alta concorrência. E aí, à medida que você desce um lance de escada na estação de metrô, você já também não tem sinal. Ou em determinadas regiões de São Paulo, por mais que seja São Paulo, lá em 2017, a gente não tinha o 5G ainda também, e tinha regiões que não dava sinal de celular, né? Então, assim, tem vários desafios importantes, mas a gente nunca deixou de perseguir, né, como que a gente poderia entregar essa experiência do cliente. Então, na ocasião, a gente conseguiu evoluir, fazer vários testes de preparar catracas ali no metrô para receber, né, essa geração de QR Code no celular, própria catraca, a própria venda, né, no POS ali na ponta, na bilheteria, para conseguir evoluir aqui, tá? Então, realmente, a gente se inspirou muito, né, na inovação que já estava acontecendo lá fora do Brasil, né, já tinha em Londres, né, QR Code, já tinha nos Estados Unidos, e aí a gente estava trazendo essa tecnologia para implantar aqui dentro das operações de integração de ônibus, trem e metrô de São Paulo, tá? Então foi realmente bem desafiador e a gente conseguiu aí, acho que mostrar valor, né, principalmente. Eu acho que todo o processo de inovação, né, você precisa conseguir mostrar valor, senão ela morre logo na sequência, certo? Então isso foi validado e realmente ganhou escala para valer aqui, né? Garantindo a performance que precisa ter ali, que a gente fala lá no termo que é catracada, né? Eu precisava catracar, né? Habilitar a catraca em menos de 500 milissegundos ali, para não gerar aquela fila imensa no horário de rush, né, do metrô. Quem anda de metrô em São Paulo sabe o caos que é, né, se dá uma travadinha a cada segundo ali na fila, né? Então foi muito bacana ali.
Você tem uma trajetória que vai desde startup e a liderança de transformação digital em um dos maiores bancos da América Latina, né, que foi o Itaú. E lá você teve também, acho que, dois momentos estratégicos, né, que se destacam ali. Eu acho que é a primeira, a modernização de dados de plataforma, né, que possibilitou entregar aí uma visão única para mais de 80 milhões de clientes, e aceleração dos canais digitais em 5 países, né? Que foi Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai, se eu estiver correto. Como foi o desafio de transformar essas ideias, cara, que até então estavam em papel, estavam em PowerPoint, em projetos reais, né? E dentro de uma estrutura tão grande e complexa como essa. E, ao mesmo tempo, em gerar resultados sólidos para aumentar a competitividade dos bancos, né? Nos bancos aí nos últimos anos. Excelente ponto, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Esses dois extremos, né? Assim, entre empresas startup menores e o gigante como Itaú, tá? Tem um ponto em comum entre todas elas. É que o time entender essa mudança de mindset, de entender o propósito e o impacto que esse trabalho, né, essa entrega está gerando, tá? Muitas vezes, se você para olhar, né, no modelo tradicional de produção de tecnologia, era um estilo fábrica de software, certo? Assim, você lembra disso, sabe bem o que eu estou falando, e os demais colegas que estão ouvindo também, né? Então, o modelo tradicional de fábrica de software, você não tem pessoas engajadas, de fato. As pessoas são executoras, elas não são protagonistas dessa transformação. E aí, nesse contexto, assim, que eu falo que tem essas mesmas características que são elementos essenciais e primordiais para o sucesso, independente do porte da empresa, é esse engajamento. Como é que você engaja o time, como é que você consegue trazer esse propósito para eles, para que eles sintam orgulho daquilo que eles estão produzindo, tá? Então, assim, tem um lado cultural muito forte aqui, mindset, de qual impacto eu estou trazendo para o cliente de verdade na ponta, né? Assim, então, você traz a centralidade para o cliente para valer e recupera a autoestima do time de desenvolvimento e de engenharia, porque você imagina, né, num banco tradicional, modelo de fábrica de software rodando, todo mundo só entrega, qual o valor, né, qual a percepção de valor, né, e a contribuição que o colaborador tem. Então, tive um trabalho muito forte de resgatar esse orgulho de desenvolver, de escrever código, tudo que você lança, você tem um impacto significativo na vida de milhões e milhões de pessoas aqui, tá? Então, esse é o aspecto mais cultural aqui, sobre times, né? De realmente gerar esse engajamento para que todos sintam orgulho daquilo que faz, né? Por outro lado, tem um lado, né? Como uma grande corporação, cada companhia que vai crescendo, naturalmente, o número de stakeholders, o número de conflitos internos, de interesses internos aumentam, certo? Então, assim, trabalhar, o que exigiu mais, assim, de mim lá nesse contexto dentro do Itaú, foi trabalhar a influência e mostrar qual o valor daquela entrega, o valor daquele projeto para conseguir viabilizar aquela entrega, para quebrar os silos, porque naturalmente quando você chega com alguma ideia, principalmente na área de dados, para quem é de dados sabe o que eu estou falando, você tem os silos de dados, que esse dado é meu, ninguém mexe, né? Certo? Eu sou o dono desse negócio e assim por diante. Então, como consolidar tudo isso, trazer uma visão cliente única do banco, de todos os produtos, todas as BUs, para realmente, de fato, entender o que é melhor oferta, o que é melhor ação para o cliente, né? Que a gente chama de Next Best Offer, Next Best Action, Next Best Channel, certo? Então, numa visão omnichannel, como é que a gente conseguiu fazer isso? Engajar muitas pessoas e, através do uso da tecnologia, numa tecnologia baseada em arquitetura por eventos, tá? Então, o banco passou por um processo de transformação muito grande do lado tecnológico, adotando a nuvem a AWS, né? Então, e outras tecnologias, que fez com que permitisse a gente realmente dar uma acelerada muito rápida do ponto de vista de engenharia, de como ter esses dados mais em near real time possível para conseguir tirar proveito melhor até chegar no nível de personalização do cliente, tá? Então, um caso aqui que eu vou contar assim, né? Um cliente recebia mais de 60 e-mails, ofertas do banco de produtos diferentes, ou seja, sem contexto algum. Se você não tem nenhum contexto, você só demonstra que você não conhece o cliente, né? De fato, qual a necessidade que ele tem. E a gente começou a trabalhar tudo isso organizando toda essa visão de engajamento. Então, teve uma discussão muito forte ali de governança, né? Assim, que não é técnica, existe uma governança que não é técnica, de estratégica de engajamento de cliente, como é que você prioriza, porque isso conflita com a estratégia de cada business unit. Porque no final do dia você está falando que você está mexendo no PNL, no resultado de cada unidade. Olha, eu vou priorizar o quê? Primeiro aqui, quando eu trago o cliente para o centro de verdade. Porque se eu trato de forma isolada, cada unidade de negócio vai buscar vender mais.
não importa o momento do cliente, certo? Então, assim, esse conceito, esse trabalho organizacional de estrutura, modelo de arquitetura de negócio, modelo de arquitetura sistêmica é um trabalho, uma dobradinha que funciona muito bem junto com o pilar de dados, sem sombra de dúvida que é essencial, porque o volume de dados do Itaú é algo surreal, que realmente exige uma atenção muito grande e qualquer 1% de problema de erro é um impacto de 1 milhão, de milhões e milhões de pessoas, tá? Então, realmente, aqui foi um desafio bem bacana. E falando um pouquinho mais dos países, né? Assim, como a gente precisava ajudar os países na sua aceleração digital, é uma questão também muito forte de cultura. Às vezes a gente acha que falando, né, o portunhol aqui, a gente tá tudo certo, tá tudo claro, tudo resolvido, né? Mas não, a gente precisa respeitar a cultura local, as capacidades locais, né? Assim, tanto capacidades orçamentárias e capacidades dos próprios times também, tá? Então é uma questão que eu sempre comento com onde eu vou, assim, você precisa respeitar o legado, né? O que é respeitar o legado? Respeita tudo que foi movimentado, foi criado até aquele momento, para entender como é que você consegue trazer um aporte, né? Uma estratégia de transformação de cultura, de modernização tecnológica que encaixe dentro desse contexto. Então eu tinha o desafio ali de alinhar, né, os interesses de 5 países para montar uma plataforma regional e promover também a estratégia de inner source, porque cada país acabava tendo seu time, criava alguma coisa diferente que eu podia trazer para o próprio Brasil. Não só o Brasil levar a tecnologia para os países, mas os países também devolver tecnologia para o Brasil. Tá? Isso funcionou muito bem. A gente conseguiu lançar os 5 super apps aí num prazo muito curto de tempo aí, dado aos padrões bancários e as exigências legais que tem cada um dos países também, tá? Então, realmente, é um desafio grande aqui sempre tecnológico e cultural, né? Mas em grandes organizações, onde a capacidade financeira de orçamento ela é um pouco melhor do que as empresas startups, o desafio, então, fica maior na questão de orquestração, de governança, de engajamento, de influência, de todo o contexto envolvido, tá? Fantástico, cara, fantástico. Eu imagino que isso é muito gratificante, né? Quão impacto positivo você gerou na vida de milhares e centenas de pessoas, né? Com a utilização, uma melhor experiência. Sérgio, e trazendo agora um pouco para a sua experiência mais recente, né, na Michael, você poderia compartilhar algo de modernização, de alto impacto que trouxe aí um resultado significativo? E seu desafio, né, como CPO e CTO na Michael? O desafio sempre, né, quando a gente assume, né, qualquer, né, cadeira nova, né, a gente olha e a gente enxerga várias oportunidades. Então, trazer as boas práticas de engenharia e produtos digitais para o Michael, né, e dados também, segurança, foram dos principais pilares aqui, tá? A gente teve um desafio muito grande inicial aqui de fazer essa organização da visão cliente também, né? Assim, como, cara, eu preciso ter essa visão cliente aqui. Então, a gente fez uma implementação de um novo CDP, da mesma forma que eu fiz no Banco Itaú, criando um Customer Data Platform para entender os comportamentos, ter a visão cliente, né? Criei aqui dentro do Michael também para habilitar o entendimento, a clareza, né, de como a gente pode tratar melhor as oportunidades durante a jornada do cliente para poder entregar uma personalização, tá? Então, esse conceito, né, de você habilitar a visão cliente mais experiência e personalização é algo que é essencial para qualquer empresa, principalmente empresas digital. Quem não tem esse mindset, né, de personalização, de experiência do cliente, certamente estará fora do mercado, né? A gente pode ver que todos os grandes players do mercado, eles estão investindo forte, criando diretorias de experiência do cliente, de design de experiência do cliente. Então, todos entenderam que isso é um diferencial competitivo, sim. E eu busquei trazer isso para dentro do Maicon, priorizando as frentes de Martech, de jornadas Martech Tools ali, para trabalhar muito forte, desde a aquisição até depois, posteriormente, o ciclo de vida inteiro de engajamento com o cliente, aí, pensando nesse conceito de jornada. A gente está nessa jornada, assim, não é uma jornada curta, é uma jornada longa, a gente está nesse processo, mas já aceleramos muito, né? E um outro case de modernização aqui, a empresa tinha um bot terceiro, tá, SaaS do mercado, e tomamos a decisão em conjunto de fazer um próprio aqui e foi sucesso total, né? Esse nosso novo bot aqui gerou mais de 1 bilhão de vendas em um curto espaço de tempo, tá? Então foi um resultado muito significante e com esse novo bot a gente passou a ter
toda a orquestração e toda a observabilidade do business, né? Porque antes a gente tinha uma dificuldade com o parceiro de entender quando o serviço tinha algum tipo de degradação, se estava sofrendo alguma performance com baixa latência ou não. Então, com a instrumentação de toda essa observabilidade, SRE, toda essa disciplina, né, a gente conseguiu, de fato, ter o negócio muito mais na mão e, com isso, gerando resultado muito relevante aqui para a companhia, tá? Então, são algumas das frentes aqui, tem muita frente rodando, a gente tem trabalhado aqui também com outras iniciativas aqui de inteligência artificial, assim como todas as companhias, que realmente geram bastante eficiência e bastante resultado aqui para a companhia, tá? Sérgio, ficou evidente, né, cara, o seu foco na experiência com o cliente, né? Como que você faz para integrar tecnologia, dados e cultura organizacional e mantendo ainda assim o cliente no centro? Eu costumo dizer que o óbvio não existe, cara. Assim, em várias empresas aqui, todas as empresas que eu passei, ou trocando ideia com os demais colegas executivos, os demais pares, você fala, poxa, é como se fosse um déjà vu, assim, sabe? Assim, cara, já vi esse filme, né? Assim, já vi algo muito parecido ou igual. E todas elas, para mim, remetem a uma questão muito importante, que é esse princípio do básico não existe. Assim, o óbvio não existe, né? Assim, cara, o que é o óbvio não existe? Você precisa fazer o letramento, você precisa fazer esse nivelamento, né, da visão do conceito, porque solta essa pergunta solta, assim, né, Abel? O que é a visão cliente? Né, para cada uma das áreas ou dos times, algumas vão ser respostas muito equivalentes, outras vão ser respostas muito diferentes, tá? Então, é importante todo mundo ter clareza, né, assim, de fato, o que é essa visão cliente significa, porque é muito comum em qualquer reunião de priorização, eu faço sempre o mesmo questionamento. Tá bom, agora tira seu chapéu, agora coloca o chapéu do cliente. Isso é relevante ou não é relevante, né? Então, assim, fazer esse tipo de exercício e pensar em qual a real entrega de valor, isso ajuda muito a você nivelar essa questão, né? Melhorar a cultura organizacional, o entendimento entre os próprios times, a expectativa entre os próprios times sobre a própria entrega e sobre esse impacto de fato que você vai estar tendo no cliente. Porque certamente, se você pegar os backlogs de qualquer empresa, muitas delas ainda estão no modelo tradicional, que se você perguntar 2, 3 vezes o porquê e qual o volume de cliente impactado com essa frente, ninguém consegue responder direito, de forma convincente, que ele deveria ser feito ou não, né? Então, assim, você trabalhar esse lado, né, de comunicação, esse lado de expectativas gerais, ele é fator fundamental, porque, sem sombra de dúvida, o corpo técnico, os engenheiros, né, os produtores ali, uma vez que eles sabem, né, um direcionamento, eles sabem o que precisa fazer, a solução vem. Então, assim, como é que você foca mais no problema e não na solução? Então, a gente vê também que é muito comum, todas as áreas, quando vai falar de qualquer coisa aqui, de projeto sobre cliente, já vem dando várias soluções, né? Assim, fala, cara, peraí, vamos dar um passo atrás, vamos refletir. É um problema? Qual o problema, né? Se você pergunta 2, 3 vezes, faz a mesma pergunta, qual o problema de fato, você vê que todo mundo olhando só a solução, né? Achando, na sua hipótese individual, que aquela é a melhor solução e precisa ser feito. Então, todas essas questões aqui, de fato, não é relacionado só à tecnologia em si, é muito mais uma questão de mindset aqui, de fato, de todo mundo entender e tirar essa questão do óbvio. O óbvio é claro, né? Assim, cara, não preciso falar isso, não preciso explicar, mas muito pelo contrário. É preciso, sim, voltar atrás e nivelar sempre todo mundo, né? E todo mundo tem memória curta, né, Diego? Assim, então, às vezes as pessoas vão mudando, tudo bem, aí as pessoas esquecem ali ao passar do tempo e estão olhando pelo seu interesse próprio ali, pelo desafio da sua área, não priorizando de fato ali o cliente, né? Certo? Sérgio, em um mundo com excesso de informações, tecnologia emergentes, cara, como que um executivo, no seu ponto de vista, pode se manter atualizado e atualizado naquilo que de fato é relevante, né? E não atualizado naquilo que é só um borbolinho, só uma fumacinha que amanhã ou depois já sumiu, né? Principalmente quando a gente fala da questão de inteligência artificial, tem tanta coisa surgindo ao mesmo tempo. Qual que é a estratégia que você utiliza, né? E você aplica aí com os executivos que tá na sua diretoria para manter o foco, né? Um pouco até do que a gente já vem conversando aqui. Maravilha. Aqui é uma pergunta, assim, né? Sempre eu recebo essa pergunta também, né? Porque essa avalanche aí de informações, né? De novidades é algo insano, né? O que eu faço aqui, tá? Eu procuro sempre estar presente, participar de grupos de discussões com executivos, assim, de diversos setores. Não só da própria indústria, mas eu busco muito setores diferentes, porque muitas vezes as soluções não estão na mesma indústria, né? Aquele mindset, aquela ideia, né?
e a própria tecnologia não está somente na sua indústria específica, e sim está sendo aplicada fora. Então, eu participo desses eventos, né, desses encontros executivos, grupos de WhatsApp, para entender o contexto, né, trocar experiência e ouvir feedbacks também, né, dos próprios colegas, que naturalmente alguns deles já saem na frente, né, com determinadas tecnologias e outros não, tá? Então, é dessa maneira que eu busco, e sem falar da própria inteligência artificial, né, Diego? Assim, eu acho que hoje, né, ele acaba sendo de fato, né, um super assistente aqui que nos ajuda a buscar informações aqui e nos ajudam a refletir sobre vários aspectos. Obviamente a gente coloca, né, esse crivo, né, de análise aqui para entender o que é aplicável ou não. Mas assim, independente da tecnologia, né, assim, eu sempre falo para todo mundo também, a dica que eu deixo ali olhe para garanta o básico bem feito. Tem muita empresa ainda que está tentando trazer tecnologia nova se não consegue entregar um básico bem feito ali de experiência para o cliente. Então, a tecnologia pela tecnologia ela não resolve, né? Assim, ela não por si só ela não se sustenta, né? De fato, a tecnologia precisa trazer valor para o negócio. Então, até acho que recentemente essa semana saiu um artigo, eu leio muito artigos também, né? Matérias aí, vou acompanhando. É uma pesquisa do MIT, né, que comentou lá, ele citou que apenas 5% dos projetos de AI realmente estão trazendo resultado significativo em termos de resultados para as companhias. Ou seja, olha o tamanho do abismo aí, do euforismo da expectativa das pessoas que a AI resolve o problema, sendo que se a gente não discute bem, não prioriza bem, entende a entrega de valor, realmente vai ser uma frustração na certa, tá? Então, assim, é um tiro no pé. E é algo que vem fazendo aqui também, né? Sempre vem discutindo o tema de inteligência artificial, escolhendo, de fato, onde é que ela agrega valor para os nossos clientes e para as nossas operações, tá? Então, é muito pé no chão, eu diria, né? E muita conversa também com os colegas que já estão caminhando nessa jornada, que estão mais adiante, tá? Então, a gente aprende demais aqui com os nossos colegas que já tiveram algum tipo de situação positiva ou negativa, né, que eles compartilham. Isso tem ajudado muito aqui na minha estratégia, na minha análise, né? Assim. E trazendo um pouco agora, você comentou aí com relação ali ao seu time, né, e seus colegas aí no nível executivo. Você liderou aí times em grandes instituições como Itaú, né, em um ambiente de transformação digital acelerado. O que você considera ali o mais essencial para formar e manter um time de alta performance focando e mantendo performando, né? Isso aí muitas vezes é um desafio, né? Exatamente. O grande desafio sempre, né? Acho que eu comentei um pouco ali no início, vou citar assim. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Mas uma comunicação constante, né? Uma clareza, né, do direcionamento para onde nós estamos indo, certo? E também o propósito. As pessoas que não conseguem entender o propósito, ela não se identifica que aquele caminho que nós estamos seguindo, dificilmente ela vai performar. Concorda? Então, assim, quando você é engajado, quando uma pessoa é engajada fala, olha, eu sei, agora eu estou comprado com um propósito, eu sei o direcionamento, que é o caminho, essa jornada que nós vamos perseguir. A gente tem uma comunicação constante, clara, de direcionamento, de feedbacks, isso ajuda demais, assim, a gente evoluir, sem falar em trazer metodologias de OKRs, assim, não acompanhar indicador por indicador. Acho que a gente tem que acompanhar aquilo que move o ponteiro, principalmente com o mindset de outcome, né? Então, assim, essa discussão de OKR, output versus outcomes, ainda tem muita gente que foca na entrega, né? No output, não nos outcomes, né? Não o que ele está habilitando de verdade ali, tá? Então, para você ter um time de alta performance, tem que estar muito claro, né? O que são esses outcomes, assim, qual a missão, né? Qual a sua missão, né? Como executivo aqui, ou qual a sua missão como líder, né? Assim, transformacional. Isso difere bastante, né? A capacidade, né? Dos profissionais que têm esse perfil de liderança e o perfil mais de gestão, né? Uma gestão mais reativa ali, que olha mais o retrovisor do que olha mais para frente, né? Que é o futuro, tá? Então, assim, você trazer esse equilíbrio para os dois, né? Nesse universo, trazer essa clareza, essa facilidade de conversa entre líderes e liderados, independente do seu nível, aumenta demais a relação de confiança e isso, sem sombra de dúvida, permite que a autonomia ela é dada, ela é conquistada também, né? Isso flui muito bem mesmo, porque realmente, de fato, as pessoas têm esse empoderamento, que aí a gente fala que você precisa ter empoderamento de forma responsável, né? Assim, então, você trazer isso, compartilhar isso,
facilita demais aqui em termos de equipes de alta performance, tá? Legal, cara. E nas suas falas, né, dá para notar muito a questão da cultura, a questão de propósito, é sempre muito recorrente, né? Você frisa muito bem isso. Como você cria esse mindset de execução, de inovação em ambientes que ainda estão presos no famoso PowerPoint? É aquilo que eu comentei, tem que fazer as paradas, tem que fazer os hard stop e trazer para a mesa a discussão. Porque quando você pergunta para várias empresas, você tem esse tipo de discussão, você tem a agenda, né, própria, que você consegue trazer conversas mais difíceis, às vezes, muitas vezes, assim, na mesa, porque você está mexendo no silo do vizinho ali, né, no quadrado do vizinho. Então, assim, é preciso, de fato, ter coragem de colocar, que eu sempre falo, coloca o bode na mesa ali, né? Tá todo mundo vendo o elefante na sala, mas ninguém tá fazendo nada, né? Então, ou alguém tá dando ideia, mas também não consegue evoluir com aquela ideia, né? Fica só no PPT, fica só na conversa, não consegue materializar e evoluir. Por que normalmente não evolui assim, né? Porque as pessoas muitas vezes têm a ideia, mas não conseguem tangibilizar qual é o real valor. Assim, quando você consegue tangibilizar qual é o real valor, fica fácil você influenciar e convencer todo o time a andar para o mesmo caminho ou fazer o aporte de investimento, porque muitas vezes não conseguem espaço, novas ideias não conseguem espaço no backlog atual, tradicional, como uma inovação aqui. Então, porque não basta só criar o comitê de inovação dentro das companhias, sabe? Assim, eu acho que é importante realmente, de fato, ter essas discussões mais maduras, mais abertas e promover essa cultura mesmo para valer, porque uma ideia que nasce e realmente você não tem o grupo engajado com isso, ele vira um voo de galinha, né, que a gente fala, né, assim, você só dá aquele salto e cai ali na frente, ele não é algo sustentável, tá? Então, trazer essa clareza, essa discussão sempre aberta, continua sendo o desafio de muitas empresas, né, que as empresas, como eu comentei, né, ainda tem muitos silos e acho que um grande critério de sucesso, né, do processo de transformação digital é quando você consegue quebrar esses silos entre as áreas e todo mundo está realmente engajado com aquele compromisso de resolver, trazer o cliente para o centro ou outro benefício de eficiência para a companhia. Então, assim, quebrar esses silos, quando você percebe que está todo mundo realmente, de fato, nesse mesmo barco, é um grande indicador que sua transformação está funcionando, né? Porque o processo de transformação digital não é só digitalizar o processo, você tem que olhar para dentro e também quebrar todos esses silos internos ali para realmente ser uma empresa mais ágil, né? Uma empresa que foca no cliente, uma empresa que de fato consegue entender qual é a dor. Você não consegue inovar se você não sabe qual é a dor, né? Senão, as inovações de sucesso, seja ela incremental, seja ela de novo produto, né? Seja ela disruptiva, todas elas partem de uma dor. Então, assim, se você não fala sobre as dores, você realmente não vai conseguir movimentar essa cultura de inovação, tá? Vários insights valiosos aí, cara. Ô, Sérgio, e o que o mercado ainda não entendeu, cara, sobre o papel do CTO no cenário atual? Eu só vou complementar com mais uma pergunta. Por favor. Adicional essa que você fez. Perfeito. O que o CTO não entendeu ainda, o que ele precisa mudar para atender o mercado atual? Excelente. Eu acho que são complementares. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, né? Sem sombra de dúvida, a tecnologia é diferencial competitivo. Ela é transformadora. As empresas que não entendem, né, essa necessidade de realmente ter um CTO ao seu lado, os executivos, os diretores, CEOs das empresas que ainda não têm, de fato, né, um executivo estratégico de tecnologia ao seu lado, ele vai ter mais dificuldade naturalmente. Então, assim, as chances de uma empresa que realmente tem um time técnico ao seu lado ali, sem sombra de dúvida, aumenta bastante aí suas chances de continuidade do negócio, tá? Então, realmente, isso faz muita diferença. Por mais que seja, às vezes a pessoa tem uma loja tradicional, ela acha que a tecnologia não vai agregar para ela, né? A gente vê isso muito em varejo, tá? Onde é muito escasso, a gente sabe das dificuldades do varejo, mas sem sombra de dúvida, se eles entenderem, se tiver alguém de tecnologia junto, não tenho dúvida que ele vai poder ajudar a escalar suas vendas, vai poder deixar sua operação mais eficiente, vai gerar eficiência e vai trazer bons resultados, tá? É um investimento que vale a pena, tá? E aí, respondendo a segunda pergunta por que o que o CTO precisa entender a sua mudança de mindset para ele também performar melhor no mercado e conquistar cada vez mais espaço. O CTO que entende, né, as necessidades do negócio, né, as dores do cliente, e ele também deixa o silo dele, ele precisa sair do silo dele.
Se ele sai do silo dele, certamente ele vai conseguir contribuir muito com a companhia, ele vai conseguir contribuir muito com as demais áreas. É comum a gente ver, né, ainda dependendo do porte da empresa, né, a gente ouve, mas esse problema não é meu, né, assim, sabe? Tipo, nesse conceito de eu tô vendo o problema acontecer, mas né, comigo eu deixo ele passar. Eu sempre fui no caminho contrário. Tô vendo um problema, como é que eu ajudo? Como é que eu consigo aportar com tecnologia para ajudar? Mesmo que o problema não é meu. Ou se eu tô vendo o problema quicando, eu falo, cara, não tem dono, daqui que eu puxo. Eu coloco essa bola no chão aqui, tá? Então, essa mudança de mindset, que cada vez mais o executivo de tecnologia ela é parte do negócio, quem conseguir encaixar e virar essa chave rápido, suas chances de êxito são muito maiores também, tá? Então, é um conjunto benéfico para todos, né? Assim, os executivos de negócio entender que ter um CTO seu braço direito é relevante, né, transformador, e o cara de tecnologia também entender de negócio é transformador. Então, assim, é um casamento perfeito que dá muito resultado. Muito bom, cara, muito bom. E caminhando aqui para o nosso encerramento, Sérgio, quem que você indicaria para participar aqui com a gente no MT Talks futuro? No próximo, talvez? Legal, excelente pergunta. Posso indicar duas pessoas? Até 3, cara. Vou indicar 2 pessoas aqui. Tem o Taylor Moraes aqui, né? Ele é CTO ali, diretor de produtos e operações da Use Seguros. Acho que uma companhia que vem ajudando a transformar o mercado de seguros aí também, tá? Então, acho que ele tem cases aí, experiências bem bacanas, né? Pode aportar bastante aqui nesse bate-papo aí com vocês também, tá? E um segundo nome aqui é o Ricardo Morales, né? CTO lá da Simpress, hoje uma empresa do HP, já trabalhei com ele também. Uma pessoa muito mente aberta, muito para frente. Ele estava numa outra startup chamada Freto, ele construiu do zero aquele negócio também, e foi super bem, tá? Então, tem vários desafios interessantes ali que eu acho que eles podem contribuir aí para o bate-papo com vocês, tá? Muito bom, cara, muito bom, muito obrigado. Foi um privilégio enorme aí ter você com a gente, que a sua trajetória mostra aí uma liderança em tecnologia que vai muito além do domínio técnico, né? Sua visão por execução, conexão humana, tecnologia, tudo junto, misturado. Cara, de fato, acho que é esse diferencial que fez o sucesso que você é hoje. Muito obrigado por compartilhar aí todo o conteúdo e, cara, de novo, prazer enorme falar contigo. Eu que agradeço aqui pela oportunidade desse bate-papo com vocês aqui, fico feliz em ter compartilhado aqui algumas experiências e fico à disposição aberto para quem quiser entrar em contato também. Sempre o café é bem-vindo, né? Assim, então já deixo aí o convite para vocês aí também, né? Vamos pro café aí logo, né? Assim, então, estamos aí, precisando, estou à disposição. NT Consult. Great people coding the future.